Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos na sequência de atividades 2, nas aulas 3 e 4, que fala sobre resolução de problemas envolvendo razão entre duas grandezas, conteúdo este do primeiro ano do ensino médio. Então vamos às questões. Então temos aqui a primeira questão, mas antes de mais nada, ó, se você não for inscrito no canal, inscreva-se aí, tudo bem? Então, ó, o exercício 1. A distância entre as cidades de Osasco e Barretos é de 427 quilômetros. Um motorista fez esse percurso em 5 horas. Qual a velocidade média em que esse motorista viajou? Então ele dá aqui, ó, né, uma informação, ó. Para calcular a velocidade média, utilize a fórmula. Então, velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Então, ó, a velocidade média, como ele fala, é a distância dividido pelo tempo. Então, o que nós temos aqui? Ó? Que a velocidade média vai ser igual. Qual foi a distância? 427 quilômetros. Qual foi o tempo que ele gastou? 5 horas. Então é só fazer aqui, ó. 427 dividido por 5. Então, ó, 42 dividido por 5 vai dar 8. 8 vezes 5 é 40 e sobra 2. Abaixa o 7. 27 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5 é 25 e sobra 2. Coloco aqui vírgula e 0. Então eu tenho 20 dividido por 5. Isso aqui me dá 4. 4 vezes 5 é 20 e não sobra nada. Então a minha velocidade média é de 85,4 quilômetros por hora. Agora aqui no exercício 2, né, de novo, ó, não se inscreveu ainda? Então inscreva-se no canal, tudo bem? E não esqueça de deixar aquele joinha aí, ó. Então ele fala, uma moto tem autonomia de 20 km por litro de gasolina. Em uma viagem, essa moto percorreu 350 km. Considerando que o valor do litro de gasolina é de R$ 3,99, qual foi o valor gasto nessa viagem? Então, primeiro, ó, vamos determinar quantos litros foram gastos nessa viagem. Então, posso falar assim, ó, L, meus litros, vai ser o quê? A distância dividido pela autonomia que ele falou ali, ó. Então, a quantidade de litros vai ser a distância percorrida 350 pela autonomia que foi 20 km por litro. Então, se eu fizer 350 dividido por 20, ó, posso cortar os zeros. Tenho lá 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. Para 3, sobra 1. Agora aqui abaixo 5, 15. 15 por 2 vai dar 7. 7 vezes 2, 14. Ainda falta 1 para chegar em 15. Coloco vírgula, 0. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 vezes 2 é 10 e não sobra nada. Então, ó, ele consumiu nessa viagem 17,5 litros, 17 litros e meio. E qual foi, né, então, o valor gasto? Então, vou colocar aqui, ó, o valor gasto. Então, vou colocar só assim, ó, V, o valor gasto. Vai ser a quantidade de litros que foram consumidos, 17,5, vezes o preço por litro, ó, 3,99. Então, se eu fizer aqui do lado, ó, 3,99 vezes 17,5, ó, o que nós vamos ter? 5 vezes 9 dá 45, vai 4 aqui.
5 vezes 9, 45 de novo, mais 4, 49. E vão 4 aqui. 5 vezes 3 é 15, mais 4, 19. Coloco mais aqui. Agora, 7 vezes 9 dá 63. Agora, vai 6 aqui. De novo, 7 vezes 9, 63. Mais 6, 69. E vão 6. 7 vezes 3 vai dar 21. Mais 6, 27. Coloco mais aqui, ó. Agora, como 1 é só copiar. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 3, 3. Somando aqui, ó. 5. 9 mais 3 vai dar 12. Vai 1. 9, 18, 27 mais 1, 28. Vão 2. 2 mais 1, 3. Mais 7, 10. Mais 9, 19. Vai 1 aqui. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Aí, ó. Quantas casas eu tenho com a vírgula? Era 17,5 aqui. Então, ó. Eu tenho 1, 2, 3 números com a vírgula. Então, a minha resposta também tem 3 números com a vírgula aqui, ó. Então, o valor vai ficar igual a 69,825. Só como nós vamos deixar em reais, ó, eu vou arredondar para 2 números depois da vírgula. Se eu vou arredondar para 2 números depois da vírgula, olha o terceiro valor aqui. Quando ele é de 5 até 9, como aqui está o 5, a gente soma 1 a este valor da frente. Então, no 2 aqui, eu vou somar 1, vai ficar 3. Se esse valor fosse de 0 até 4, eu iria manter esse 2 aqui. Então, o valor pago, né, ó, já colocando aqui em reais, vai ser de R$ 69,83. Agora aqui o exercício 3, né? Lembrando, não esqueça de se inscrever no canal, tudo bem, pessoal? Então, ó, um automóvel partiu da cidade de Recife às 10 horas e chegou à cidade de Natal às 17 horas. Ele percorreu 290 quilômetros. Qual foi a velocidade média desse automóvel? Bom, como nós já vimos, velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Então, ó, velocidade média vai ser igual. Qual foi a distância? 290 quilômetros. Qual foi o tempo, ó, das 10 horas até as 17? Né, ó, se eu faço 17 menos 10, então eu tenho 7 horas ali, ó. Então, a velocidade média vai ser igual a 290 dividido por 7. Então, ó, 29 dividido por 7 vai dar 4. 4 vezes 7 é 28, sobra 1. Abaixo 0. 10 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7 é 7, sobra 3. Coloco vírgula e 0. 30 dividido por 7 vai dar 4 de novo. 4 vezes 7 é 28, sobra 2. Se eu colocar o 0 aqui de novo, ó, 20 dividido por 7 vai dar 2 vezes, que dá 14, e sobra 6. Essa conta aqui continua, né? Mas aqui já está bom, ó. Então, a velocidade média foi de 41,42 quilômetros por hora. Agora aqui no exercício 4, ó, ele fala: a população estimada para a cidade de Foz do Iguaçu no ano de 2019 foi de 258.532 habitantes. A área territorial do município é de 618,057 quilômetros quadrados. Qual a densidade demográfica desse município? Então, ó, ele dá a dica aqui, né, ó. Para calcularmos a densidade demográfica, utilizamos a fórmula, né, que a densidade vai ser igual ao número de habitantes dividido pela área.
Então, ó, densidade, né, ó, é o total de habitantes dividido pela área da região. Então, ó, nesse caso, a densidade demográfica vai ser, qual é a população, então? 258.532. Qual é a área, né, da região? 618,057 km². Bom, nesse aqui, ó, já fazendo direto, né, para a gente ganhar tempo na divisão, ó, quando eu faço 258.532 dividido por 618, né, 0,057, isso aqui vai me dar aproximadamente 418,3 habitantes por quilômetro quadrado, tudo bem? Agora aqui no exercício 5, né? Então antes de começar, lembre-se aí, ó, não é inscrito? Inscreva-se no canal, beleza? Então, ó, considerando que escala é a relação entre uma distância no mapa e o seu valor na superfície real, né, D, onde a fórmula está lá E igual a D minúsculo dividido por D maiúsculo, resolva os problemas abaixo. Considere a construção de uma rodovia entre duas cidades, com extensão de 150 quilômetros. No mapa, a sua medida está em 10 centímetros. De acordo com os dados, a escala cartográfica é de... Então, ó, escala, eu gosto de indicar assim, ó, é a medida no desenho sobre a medida real, né? Bom, só que aí o que acontece? As duas medidas devem estar na mesma unidade. Então, ó, no mapa está em centímetros e na medida real está em quilômetros. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou transformar os quilômetros em centímetros. Então, olha aqui, ó, 150 quilômetros. Eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou ter a medida em metros. Então, ó, 150 quilômetros, né? Isso aqui corresponde a 150.000 metros. Bom, mas eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter a medida em centímetros. Então, ó, eu vou colocar aqui o 15. Aí, quantos zeros vão ser? Já tem 4 aqui, mais 2 ali do 100. Então, vou ter 6 zeros. Então, ó, 15 milhões de centímetros. Agora sim, ó. Então, vou montar a minha escala. Né, ó. Qual era a medida no desenho? 10 centímetros. Qual é a medida real? 15 milhões de centímetros. Bom, posso aqui, ó, cortar um zero de cima com um zero de baixo. Então, a escala vai ser igual, ó, a 1 sobre 1.500.000. Desse jeito aqui. Aí a gente indica assim, ó, coloco o E de escala, né, ó. Aí eu coloco o 1, 2 pontinhos, 1.500.000. Quer dizer, 1 centímetro no desenho equivale a 1.500.000 centímetros na realidade. Agora a letra B aqui, ó, ele fala, considerando que a distância real entre duas cidades é de 220 quilômetros e que sua distância gráfica num mapa é de 5 centímetros, podemos afirmar que esse mapa foi projetado na escala cartográfica de... Então, mesma coisa, ó, eu tenho que transformar todos os valores na mesma unidade de medida.
Então, eu tenho centímetros e quilômetros. Então, está mais fácil transformar quilômetros em centímetros. Então, vamos lá. 220 quilômetros. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, né, ó, 1 quilômetro são 1000 metros, então eu tenho, tá? Eu tenho aqui 220 mil metros. Bom, agora eu sei que 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, se eu multiplicar esse valor aqui por 100, eu tenho a minha resposta em centímetros. Então, vou colocar aqui, ó, o 22, seguido de quantos zeros? 4 que já tinha, mais 2 que eu vou acrescentar, 6. 22 milhões de centímetros. Então, quer dizer, 220 quilômetros equivale a 22 milhões de centímetros. Então, como nós vimos, ó, a escala é o desenho pelo real. Então, vamos lá. Então, ó, no desenho, a medida era de 5 centímetros. Só que na realidade, eu tenho 22 milhões de centímetros. Ó, tanto o 5 quanto o 22 milhões, eu posso dividir por 5. Então, se eu fizer aqui, ó, os 22 milhões divididos por 5, 22 por 5 vai dar 4. 4 vezes 5 é 20, sobra 2. Abaixo zero. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Sobra nada. Aí, ó, abaixo esse zero, dá zero também. O outro zero, dá zero também. Esse aqui, zero. Esse aqui também, zero. E esse aqui também, zero. Então, deu 4 milhões e 400 mil. Então, a escala vai ficar igual. 5 dividido por 5 é 1. E os 22 milhões dividido por 5. Então, deu 4 milhões e 400 mil. Então, eu posso dizer que essa escala, ó, é de 1 para 4 milhões e 400 mil. Agora, na letra C, ó, o que ele fala, né? Em um mapa, a distância entre dois pontos é 4 centímetros. E a distância real é de 4 quilômetros. Esse mapa está representado na seguinte escala cartográfica. Então, ó, mesma coisa, vamos fazer as transformações, ó. Os 4 quilômetros, né? São quantos metros? Multiplico por 1000. Então, 4 quilômetros equivale a 4.000 metros. Bom, se eu for transformar isso aqui agora em centímetros, né? Ó, 1 metro são 100 centímetros. Então, vou multiplicar por 100. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? 400 mil centímetros. Então, de novo, a escala sempre vai ser o desenho pelo real. Então, a escala vai ser... Qual é a medida no desenho? 4 centímetros. Qual é a medida real? 400 mil. Ó, os dois valores eu posso dividir por 4. Então vai ficar como? Que a escala vai ser 4 dividido por 4 é 1. 400 mil dividido por 4 me dá 100 mil. Então a escala é de 1 para 100 mil. Olhando as alternativas, ó, é a alternativa D, ok?
Agora na letra D ele fala, ó, um mapa foi feito na escala de 1 para 30 milhões. Essa notação representa a razão de proporcionalidade entre o desenho e o real. Ou seja, cada unidade no desenho é, na realidade, 30 milhões de vezes maior. Utilizando uma régua, constatou-se que a distância do Rio de Janeiro a Brasília nesse mapa é de aproximadamente 4 centímetros. Assim, a distância real entre Rio de Janeiro e Brasília nessa escala é de... Então, ó, agora aqui o caminho contrário, ele já deu a escala 1 para 30 milhões. Então, o que significa? Ó, que 1 centímetro no desenho, isso aqui vai ser igual a 30 milhões de centímetros na realidade. Bom, agora vamos fazer o caminho contrário. Esses 30 milhões de centímetros, vamos colocar numa unidade mais prática para a gente entender, porque aqui está em quilômetros nas alternativas. Ó. Bom, sabemos que 100 centímetros equivale a 1 metro. Agora, ó, se eu fizer o contrário, se eu dividir por 100, eu tenho minha resposta aqui em metros. Ó. Dividir por 100, ó, corta esses dois zeros. Então, eu vou ter que 1 centímetro corresponde a quanto? A 300 mil metros. Olha lá. Ó. Bom, mas nós sabemos também que para cada 1000 metros nós temos 1 quilômetro. Então, se eu dividir por 1000, eu tenho minha resposta em quilômetros. Ó. Então, quer dizer o quê? 1 centímetro no desenho vai equivaler a quanto? Ó, posso cortar 3 zeros aqui com 3 zeros aqui. Então, vai ficar 300 quilômetros. Então, quer dizer, cada centímetro no desenho equivale a 300 quilômetros de medida real. Então, ó, se a distância, né, no mapa era de 4 centímetros, então a medida real, quanto que vai ser? 4 vezes 300, que vai dar então, ó, que a medida real, 4 vezes 3 é 12, e abaixo os dois zeros. Então, 1.200 quilômetros. Olhando aqui, ó, é a alternativa B. Tudo bem? Agora aqui a última questão, né? E antes de mais nada, ó, se não for inscrito, inscreva-se no canal, tudo bem, pessoal? Me dê o apoio aí. Então, ó, o que a atividade nos diz? Para calcular o gasto de energia mensal de um aparelho elétrico, podemos usar a fórmula. Então, C igual a P vezes H vezes D dividido por 1000. Então, em que C é o consumo em quilowatt-hora, P é a potência do aparelho em watts, H o número de horas que o aparelho funciona por dia e D o número de dias em que o aparelho funciona. Então, ele fala, a partir dessas informações, responda aos itens abaixo. Então, na letra A, considerando que o preço do quilowatt-hora é em média de 30 centavos, né? Calcule o consumo de uma lâmpada incandescente de 80 watts ligado por um período de 6 horas por 30 dias. Então, vamos pegar a fórmula aqui. Ó. O consumo vai ser igual a potência vezes o número de horas vezes o número de dias dividido por 1000. Então, o consumo vai ser igual. Então, a lâmpada, ó, a potência é de 80 watts. Então, 80 vezes o número de horas que ela fica ligada por dia, ó, tá dando 6 horas, vezes o número de dias que vai estar funcionando, 30 dias, dividido por 1000. Bom, então vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. O 80 vezes 6, né, ó. Então, fazendo aqui em cima, aqui, ó. 80 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vezes 30. Então, ó. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 4,
12 mais 2, 14. E abaixo zero. Então, ó, consumo vai ser igual a 14.400 dividido por 1.000. Ó, posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Ficou 144 dividido por 10. Bom, dividir por 10 não precisa nem fazer conta, ó. Dividir por 10 é voltar uma casa com a vírgula. Então, se eu não vejo, ele está sempre aqui à direita do número. Voltando uma casa, eu tenho que o consumo foi de 14,4 kWh. Tá aqui. Bom, qual vai ser então, né, o valor, né, o preço ali que essa lâmpada vai consumir, né? Quanto que vai aumentar na conta ali. Então, ó, vamos lá. Então, o valor vai ser o número de consumo, 14,4 vezes o valor médio do quilowatt-hora. 0,30 é a mesma coisa que 0,3. Então, fazendo aqui do lado, ó, 14,4 vezes o 0,3, ó, 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Aí nós temos ali, ó, uma, duas casas com a vírgula. Então, minha resposta também tem duas casas com a vírgula. Então, o valor que vai ser pago, né, na conta lá, vai ser de R$ 4,32. Então, esse vai ser o quanto que vai ser pago só por essa lâmpada funcionando ali, ó. Agora, na letra B, ó, mesma situação, só que agora ele fala o seguinte, ó, considerando que o preço do quilowatt-hora é em média 30 centavos, calcule o consumo de uma lâmpada, né, fluorescente de 20 watts ligada por um período de 6 horas por 30 dias. Ó. Agora é uma lâmpada fluorescente. Vejam que o tempo de funcionamento e o número de dias é o mesmo. Então, essa aqui são aquelas lâmpadas que a gente chama de lâmpadas econômicas, né? Então, ó, qual vai ser o valor dessa lâmpada aqui funcionando no mesmo tempo que a outra? Então, vamos lá. Ó. O consumo vai ser igual. A potência dela agora é 20 watts, vezes o número de horas funcionando, 6, vezes o número de dias, 30, dividido por 1.000. Então, o consumo vai ser igual. 20 vezes 6 dá 120. 120 vezes 30, ó, 0 aqui já, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Então, ficou 3.600 dividido por 1.000, que eu já posso cortar dois zeros aqui, dois zeros aqui, ó. 36 dividido por 10, mesma coisa, dividir por 10 é só voltar com a casa, eu volto uma casa com a vírgula. Quando eu não vejo a vírgula, ela está à direita do número, né? Está aqui ao lado do 6. Então, voltando uma casa, quer dizer que esse consumo vai ser de 3,6 kWh, né? E qual o valor que isso vai ser acrescentado na minha conta? Então, vamos lá, ó. O valor vai ser o consumo, 3,6 vezes o quanto que paga por quilowatt-hora, né? Ó, 30 centavos, que é o mesmo que 0,3, ó. Então, ó, 3,6 vezes 0,3, ó. 3 vezes 6 vai dar 18, vão 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E aí eu tenho lá quantas casas com a vírgula? Uma, duas. Então, mesma coisa. Vou caminhar duas casas com a vírgula. Então, o valor a ser pago vai ser de R$ 1,08, lá, bem menor do que o outro lá. Tudo bem, pessoal? Então, ó, terminamos nossa aula por hoje. Se você gostou, deixa aquele joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e me dê o seu apoio. Tudo bem, pessoal? Então, muito obrigado a todos.